Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se vocês estão nesse vídeo aqui é porque vocês querem virar auditores fiscais e eu vou estar tratando sobre essa grande área para você saber os pormenores, se realmente é isso que você quer, se é esse caminho que você quer do concurso público. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Mota, sou auditor fiscal da Receita do Distrito Federal, sou professor orientador de concursos públicos aqui da LS Concursos e nesse meu canal você tem conteúdo aí de primeira para tratar sobre concursos públicos. Mas hoje a gente vai falar sobre a minha área. Você que quer virar meu colega de trabalho, eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre a área de auditor fiscal. Beleza? E aí, trazendo aqui para a telinha, eu tenho a primeira informação, tá? Que vai ser sobre a escolha pela área fiscal. O auditor fiscal, ele tem diversas formas de trabalho no sentido de ente federativo. A gente tem hoje a esfera federal, que a gente tem o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que é ali vinculado ao presidente da República. Então o chefe do Poder Executivo é quem vai ser ali o comando máximo que vai estar dentro da sua hierarquia. Já com relação ao auditor fiscal da Receita do Estado, ou então da Receita do Distrito Federal, que é o meu cargo, é o governador do Estado ou do Distrito Federal que vai ser o seu chefe máximo. E tem também o auditor fiscal municipal, que aí é o prefeito do município que vai ser o comando máximo ali, né, na hierarquia. Logicamente, pessoal, que cada um tem o seu auditor, o que significa dizer que todos os municípios do Brasil, todos os estados e a União tem auditores fiscais para contratar. Então veja que a capilaridade desse concurso, a grande quantidade aí de profissionais que a gente precisa nessa área, tá? A função social do auditor fiscal a principal é a arrecadação tributária. Você tem diversas receitas que os entes federativos têm que fazer, né? E aí a gente tem tanto as tributárias como as não tributárias. Essa explicação fica um pouco mais voltada para o direito tributário, que é a principal disciplina para esse concurso, mas já fique ciente que você vai ser aquela pessoa, né, que coleta os impostos, tá? Políticas públicas de saúde, educação, segurança, infraestrutura, todas essas políticas são pagas e custeadas por meio, né, da arrecadação. Então você vai ter uma responsabilidade social muito grande, porque você vai poder trazer esses recursos para o ente federativo, para ele poder fazer a aplicação e a execução do orçamento ali para cada uma dessas prioridades, essas áreas, né, que são extremamente importantes para você devolver à população aquilo que ela manda para o Estado por meio de recursos, né? Já que a gente tem aí um Código Tributário Nacional e que a gente decidiu contribuir de forma social para a sociedade, tá? Então nós temos também os benefícios sociais que essa arrecadação também pode trazer. Afinal, o governo, né, como um todo, ele tem ali Bolsa Família, ele pode conceder algum auxílio, né, que a gente teve na pandemia, o auxílio ali emergencial. Então, são formas do governo, né, por meio dessa arrecadação, aplicar em políticas públicas que sejam ali do interesse, né, da sociedade. E além disso, a gente tem a manutenção do aparato estatal. Então você pode colocar isso de diversas formas. A gente pode falar sobre o pagamento de servidores públicos, pode ter ali o investimento, né, para você construir escolas, ou então você ter o aluguel ali de onde vai estar funcionando, por exemplo, algum lugar que você precise de um serviço público, né, onde você tira passaporte, onde você faz ali uma certidão de alguma coisa que você precise para a sua vida pessoal. Então, tudo isso, né, o serviço público, ele precisa caminhar para a gente poder viver em sociedade. E, claro, a gente precisa de recurso para isso, e esses recursos são arrecadados pelos auditores fiscais, tá? Além disso, pessoal, o auditor fiscal municipal, né, a gente tem mais de 5.800 municípios no país. Então, veja que todo mundo tem que ter auditor fiscal. E esses auditores, né, em termos de município, tá? Então, o município da Bahia, o município de São Paulo, o município, né, de Cruz das Almas, lá na Bahia, né, o município de Manaus, todo mundo, né, tem os seus auditores fiscais que vão recolher, né, os tributos. E esses tributos a gente pode dividir em diversas espécies, mas eu quero trazer aqui só para você entender melhor quais são os tipos de tributos ali que você pode arrecadar, né, sendo auditor fiscal municipal. Então, o auditor fiscal do município de Salvador, lá na Bahia, por exemplo, ele pode arrecadar ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que aí é quando você tem ali a prestação de serviço pelas oficinas, quando você conserta ali seu carro, né, você tem que pagar um percentualzinho desse imposto. Você tem também as costureiras ali, que quando você pede para consertar alguma coisa de sua roupa, né, ela emite uma nota fiscal, você recolhe ali o ISS, que aí por meio dos auditores fiscais a gente tem ali o controle para ver se realmente foi arrecadado ou não. O pessoal de engenharia, né, que faz alguma reforma, uma construção,
essas pessoas recolhem o imposto sobre serviços, tá? Além disso, a gente tem o IPTU, que é o segundo imposto que um município pode arrecadar. E aí esse IPTU é super conhecido por todos, né? Que a gente paga ali anualmente por ter, né, uma propriedade, né, territorial, né, na zona urbana. E tem também, pessoal, o terceiro imposto, né, que é o ITBI, que é quando você vende um imóvel para outra pessoa, né, você recolhe um percentual daquilo ali para o município, tá, por conta dessa transação. Então esses três são os impostos municipais e que vão ser ali os que você vai estar arrecadando. Passando para o próximo, os auditores fiscais estaduais, eles já recolhem outros tipos de impostos, porque essa competência, né, é exclusiva, uma do município, uma do estado. Essas competências do estado, em termos de impostos, a gente está falando do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que você paga quando você compra alguma mercadoria, vai ali no supermercado, compra a mercadoria, poxa, tem ali o ICMS que você vai recolher. Quer comprar um celular, quer comprar um sofá, uma cama, tudo isso é mercadoria e você paga ICMS em cima disso, tá? Além disso, a gente tem o IPVA, que é o imposto, né, sobre a propriedade de veículos automotores. Então, se você tem um veículo, tá, você paga esse imposto para o estado. Então, eu falei do município de Salvador, que estava recolhendo ISS, né, e o IPTU, por exemplo. Agora, o estado da Bahia, né, é que recolhe esses impostos. Então, você vai ter ali auditores fiscais que vão estar concentrados nesses outros três impostos. E o último imposto é o ITCMD. Esse é o Imposto sobre Transmissões, Causa Mortes e Doação. Então, quando você tem ali o falecimento de um familiar, né, eles têm a herança que vai ser passada para os filhos, e essa herança incide ali a questão do imposto, chama de imposto sobre a morte, né, e aí você paga e contribui para o Estado uma parcela disso sobre essa transmissão. Além disso, esse imposto também é cobrado quando você tem uma doação. Então, se você faz uma doação ali, sei lá, para algum colega seu de algum veículo, então algum valor, né, de tipo, sei lá, 200 mil reais que você resolveu fazer uma doação, você incide imposto sobre isso e aí faz esse recolhimento, tá bom? Então, são esses três impostos que você vai poder estar arrecadando ali se você for um auditor fiscal estadual. Além disso, a gente tem o auditor fiscal do Distrito Federal. E aí, pessoal, a gente está falando de mim, né? Eu sou auditor fiscal aqui do Distrito Federal e a gente tem uma competência acumulativa, porque o Distrito Federal, ele não é dividido em municípios. Só que ele também tem, por exemplo, o IPTU, que a gente tem que pagar quando a gente tem uma propriedade aqui, né, dentro do Distrito Federal. Aí, se a gente tiver um veículo aqui no Distrito Federal, a gente tem que contribuir também, e a gente está falando de imposto estadual, mas como o Distrito Federal é uma competência mista, vai ter esse recolhimento também. Então, na prática, eu posso recolher os 6 impostos aqui possíveis dos estados e dos municípios, porque a competência aqui é cumulativa, beleza? Partindo para o slide, eu trago aqui também, né, um pouco sobre a reforma tributária, porque essa reforma tributária, ela está trazendo para você extinguir, né, o imposto sobre serviços, né, o ISS para os municípios, e o imposto sobre circulação de mercadorias dos estados. E aí, ele agora criou um novo imposto, que é o IBS, que é chamado de Imposto sobre Valor Agregado. Criou-se esse imposto para a gente poder simplificar, porque às vezes a gente fica naquela de se o que está sendo prestado ali é um serviço ou se é uma mercadoria. E aí, sempre que ficava nesse limbo, existia o que a gente chama de guerra fiscal. O Estado quer cobrar falando que é mercadoria e o município está querendo cobrar porque é serviço. Um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente tem ali um serviço de streaming, né? Por exemplo, o Netflix, pô, ele é um serviço ou é uma mercadoria? Digo isso porque, apesar de você pagar como um serviço, né, que você está sendo prestado ali para você assistir filme, a gente também pode falar que é servido um aplicativo que é como se fosse uma mercadoria. Então, quando existe esse limbo, esse imbróglio, ainda mais no mundo tão digital que a gente está hoje, que a gente não consegue distinguir se é uma mercadoria ou se é um serviço que está sendo prestado, né? Quando você deixa ali um PDF, né, para te ensinar alguma coisa, né? Ou então uma startup que está, às vezes, prestando um serviço, mas também está entregando alguma coisa, a gente não tem como, às vezes, distinguir, né, de forma objetiva se é um serviço ou se é uma mercadoria. E aí vem agora o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser de competência compartilhada entre os estados e os municípios, e aí tudo que tiver ali, independentemente de ser serviço ou mercadoria, não vamos mais precisar entrar nesse aspecto para poder tomar essa decisão de se é um ou se é outro, porque vai ser tudo, né, cobrado como IBS, beleza? E aí a gente tem esse imposto, né, para serviços e mercadorias ao mesmo tempo.
Por outro lado, a gente vai ter a finalização, né, vai ter o fim, né, do ICMS e do ISS a partir de 2033. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, que eu estou gravando ele em 2025, você vai ter que saber agora tanto o ISS como o ICMS e também o IBS para poder fazer provas, né, de estados e de municípios, tá bom? Partindo mais para frente, pessoal, e falando um pouco mais, a gente tem o último auditor fiscal, que é da Receita Federal do Brasil. Esse auditor, ele cobra impostos, né, como o imposto de importação. Quando você viaja ali para os Estados Unidos, né, e traz alguma mercadoria de lá, você paga o II, né, sobre ele. A gente tem o imposto de exportação, que é um pouco mais em desuso, porque hoje em dia a desoneração das exportações ela é importante para a gente poder ter uma balança comercial melhor, mais favorável para o país. Então tudo que é para exportar é mais interessante, porque a gente está trazendo mais dinheiro para o país e dinheiro, no caso, é riqueza, tá? E a gente tem também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O governo vira e mexe, ele tenta mexer nesse imposto para poder ter uma arrecadação maior. Tá? A gente tem o imposto de renda, esse é super conhecido, que ele é ali um imposto que vai incidindo com alíquotas diferenciadas, você declara ele todo ano e vai fazer, né, o recolhimento todo mês, né, quando você vai oferindo renda, e depois você, por essa declaração, você faz o ajuste para saber se você tem alguma coisa a restituir, né, ou então a pagar. A gente tem também, pessoal, o IPI, que ele era um imposto sobre produtos industrializados, só que ele, a partir de agora, com a reforma, ele vai ser utilizado mais para fins, né, de mercadorias na Zona Franca de Manaus, tá? Não precisa a gente entrar em detalhes aqui, mas é um imposto também que é recolhido por meio, né, do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Já temos também, com a reforma tributária, vai ter a extinção do PIS e da COFINS, que é contribuições, tá? Eu tô falando só de impostos aqui para vocês entenderem mais, mas trouxe a CBS, porque ela é uma contribuição sobre bens e serviços que vai caminhar junto ali com o ICMS e o ISS, né? E o IBS, que aí agora a gente vai ter essa troca também, por meio da reforma, para você poder ter essa contrapartida da União, já que a gente está extinguindo ali 2 tributos, e aí a gente vai ter essa contribuição aí para simplificar o sistema tributário, beleza? Então são só algumas das funções aí que você vê da Receita Federal do Brasil. Indo mais para frente, a gente tem aqui agora para falar um pouquinho, né, e eu vou trocar aqui agora, né, virar a chave, não vou falar sobre a carreira no sentido do que você faria, mas como vai ser exercido isso. Você vai ver sua carga horária e tudo mais. Trazendo aqui para a telinha de novo, eu tenho a carga horária do auditor. O auditor, normalmente, né, ele tem ali uma variação entre 6 a 8 horas diárias, e aí depende do ente federativo. Por que depende do ente federativo? Porque o governador do estado ele pode alterar a carga horária para 6 horas, ele pode colocar 8 horas diárias, ele pode instituir o regime híbrido, ele pode colocar um regime de teletrabalho, ele pode colocar também um regime de home office, mas isso é uma decisão política, então não é algo que é uniforme em todos os estados, todos os municípios, muito pelo contrário, isso é muito pulverizado, tá? O que eu posso dizer é que é determinado pelo chefe do Poder Executivo, que é o governador, o prefeito ou o presidente da República, e a gente tem um exemplo aqui, né, que aqui na Cefaz-DF, por exemplo, que eu vou falar do meu, a gente trabalha 40 horas semanais na lei, ou seja, 8 horas diárias, contudo, né, eu trabalho na prática 6 horas por dia, tá? De segunda a sexta, de horário de expediente, vou lá na Cefaz, sento, faço o meu trabalho por 6 horas e depois eu tô livre. Porque as 2 horas que seriam por dia a mais, de acordo com a lei, a gente tem aqui o que a gente chama de diligências, que a gente tem que visitar 22 empresas por mês e fazer um trabalho de notificação, né, e ir lá entregar atualizações da legislação tributária, comunicados e afins. Por que 22? Porque 22 representa 22 dias úteis no mês, e aí, em tese, você demora 2 horas para poder fazer essa visita nas empresas. Na prática, a gente consegue fazer em muito menos tempo, tá? Então você trabalha 6 horas por dia, e aí acaba escolhendo um dia ali no mês para você entregar essas diligências, e você faz tudo em um dia só. Então, 6 horas por dia, e aí tem esse dia que a gente faz essa entrega desses comunicados. Então, acaba abarcando ali para completar as 8 horas diárias, beleza? Muitos estados são 30 horas semanais, sem isso que eu falei de complementação, porque já está na lei que são 30 horas, você faz 6 horas diárias. Eu posso tirar um exemplo aqui também do ISS Manaus, que é do imposto, né, sobre serviços lá, que o auditor fiscal de Manaus, ele pode escolher entre 6 horas ou 8 horas, e aí se ele escolher 8 horas, ele tem uma complementação a mais no salário, beleza? Teletrabalho e home office, como eu falei, é uma decisão política e aí não é certo que vai ter, mas é possível sim a instituição do regime. Aqui no Distrito Federal não há essa possibilidade no momento, porque não há nenhuma regulamentação nesse sentido. Mas se o governador quiser, ele pode instituir.
Indo mais para frente, atividades diárias do auditor. Ele faz trabalhos de auditoria, né, análise de dados, então a gente abre ali mesmo a escrituração fiscal digital do contribuinte e faz uma análise do que ele apresentou de nota fiscal, vê se bate com a contabilidade dele e faz essa análise de cruzamento de dados. A gente tem também, pessoal, o setor de cobrança e autuação, que é aquela galera que faz ali mesmo a inscrição em dívida ativa, né, vê se realmente o contribuinte está devendo alguma coisa, e aí emite notas de boletos, de formas de pagamento, faz o parcelamento também, caso ele esteja em débito, e aí ele precise fazer algum tipo de parcelamento de negociação, de IPVA, de IPTU, né, ou então de ICMS. Então temos que ter esse setor de cobrança e só o auditor fiscal que pode fazer isso. A gente também tem a malha fiscal e cruzamento de dados, que aí faz a identificação de inconsistência e de erro ali nas declarações que foram emitidas pelo contribuinte, e a gente detecta ali, né, benefícios indevidos que foram dados, créditos tributários para o contribuinte, e a gente faz essa avaliação. Além disso, a gente tem aqui agora os pré-requisitos para o concurso de auditor fiscal. A gente precisa de formação em nível superior em qualquer área de formação, só que há exceções. Alguns estados e municípios, eles podem exigir que seja uma formação específica. Não é algo comum, né? Ou seja, isso é a exceção. A exceção, quando eu digo, pessoal, é que você precisa ter, às vezes, formação em CAD. CAD é o quê? Contador, administrador, direito ou economia. São as 4 formações que podem ser exigidas para auditor, mas não é algo comum. Eu lembro aqui que, tipo, estados como a Bahia só aceitam ou esses 4 cargos, ou então engenharia. E eu lembro também de Roraima, que aí só exige CAD. Ou seja, se você é engenheiro lá para fazer o concurso de Roraima, você não pode assumir como auditor fiscal. Na Bahia, se você for, por exemplo, de odonto, né, ou então se você for médico, você não pode fazer o concurso para auditor fiscal na Bahia. Só que de todos os outros estados que eu lembre aqui agora, aceita qualquer área de formação. Então, se você for psicólogo, você pode assumir em qualquer lugar do país, praticamente, né, em termos de estado. E municípios a mesma coisa, tá? A grande maioria aceita qualquer área de formação de nível superior. E eu posso dizer também, mais um exemplo aqui, que no caso da Cefaz-DF, aceita até para tecnólogo. Ou seja, você não precisa ter um nível superior no sentido de uma profissão já regulamentada dessas. O tecnólogo já é suficiente para você poder virar auditor fiscal aqui na Cefaz-DF. Passando no concurso, você já consegue fazer esse concurso. Vamos lá. Se você quer saber mais da área fiscal, a gente tem as disciplinas de lá. E aí, a gente tem aqui o escopo de disciplinas. Eu trouxe aqui na telinha, pessoal, todas as disciplinas possíveis que você pode estudar para a área fiscal, tá? Mas nem todo concurso exige todas essas disciplinas, tá? O único concurso que exige tudo que você está vendo na telinha é o auditor fiscal da Cefaz-DF, porque ele engloba tanto a legislação estadual como também a municipal e todas essas disciplinas da tela. Agora, se você for fazer concurso para Cefaz Bahia, para Cefaz Santa Catarina, Cefaz Rio Grande do Sul, vai estar dentro desse escopo aí as disciplinas, mas, por exemplo, não cai lá finanças públicas, não cai lá economia, não cai às vezes contabilidade pública. Mas se você quiser o conjunto completo da área fiscal, seria esse daí, tá? E eu pintei de amarelo as disciplinas que caem em 100% dos concursos da área fiscal. Então, no mínimo, se você for fazer um concurso da área fiscal, vão cair essas disciplinas: português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, contabilidade geral, TI, auditoria e direito tributário. Essas com certeza vão estar na sua prova. Só que, além disso, tem essas outras disciplinas que aí vai variar de concurso para concurso. Beleza? Indo mais para frente, pessoal, trago aqui um pouco da remuneração da área fiscal. Coloquei aí, né, para vocês entenderem que a remuneração inicial é em torno de R$43 mil ali para o Mato Grosso do Sul, para o Piauí é 29, para Minas Gerais 27.800, tá? E aí, se a gente for pegar em termos de remuneração líquida, pô, a gente pode chegar no Mato Grosso do Sul a 34 mil, é muita grana, tá? Na Cefaz de Minas, R$23 mil líquido. Então, tirando esses exemplos aí, você já vê que a remuneração da área fiscal inicial, tá? Você vai ganhar acima de R$20 mil, tá? Todo mês pro resto da vida. Então, é uma área extremamente que paga muito bem, então, extremamente bem paga. Você vai estar ali escolhendo uma área realmente de nível aí, juiz, promotor, né? Que em termos de remuneração, e vai ser muito feliz, beleza? Mais pra frente, trouxe aqui de outros estados, para você ter uma ideia ali mais ou menos de quanto é que tá recebendo agora, tá? Então, veja que é uma realidade de remuneração muito boa, tá?
E aí, galera, históricos de vagas na área fiscal. Se você for prestar concurso para a área fiscal, eu trouxe aqui, né, um histórico de como foram nos últimos anos aí, em quantitativo de vagas, tá? Para a Receita Federal, em 2023 a gente teve 469 vagas. Em 2014, que foi o outro concurso, né, o penúltimo concurso, foram 278 vagas. 2012, 200 vagas. 2009, 450 vagas. Então veja que é uma quantidade de vagas razoável na Receita Federal. E ele tem ali uma sequência boa de concurso, né, a cada 4 anos. Só teve aí um lapso temporal muito grande de 2014 e 2023, mas que a quantidade de vagas, realmente ali em média, a gente está falando aí de uns 300 a 400 vagas a cada concurso, tá? E se a gente trouxer para os estados, né, na Cefaz DF, que foi o meu concurso, tiveram 120 vagas, mas eles acabaram nomeando 200 pessoas, tá? Na Cefaz de Minas, foram 431 vagas no último concurso de 2023, Cefaz Rio, recentemente, né, 90 vagas, mais teve cadastro de reserva ainda. Cefaz São Paulo, o último concurso, que foi em 2014, foram 885 vagas, é uma coisa mais sui generis, não deve acontecer isso de novo, mas veja que a quantidade de vagas é uma quantidade legal, né, e a gente tem em todos os estados e todos os municípios, então você acaba tendo ali, né, concurso o tempo todo, né, se a gente pensar a nível Brasil, e com uma quantidade de vagas muito boa ali para você poder brigar por uma única vaga, que é o que você precisa. Além disso, a gente tem aqui o tempo necessário para passar, que eu sei que você sempre se preocupa com isso. Quantas horas você precisa estudar? Pessoal, eu sempre falo assim, entregue aquilo que você pode entregar, certo? Se você começar a estudar agora, certo? Daqui a um ano, por mais que você estude 2 horas por dia, 3 horinhas, você vai estar investindo no seu futuro. E o concurso da área fiscal, ele estuda uma gama de disciplinas muito grande, com um nível de aprofundamento também grande. Então você pode, no meio do caminho, fazer outros concursos, como por exemplo da área de tribunais, ou outra área ali que tenha uma quantidade de disciplinas mais razoável, para você poder ter um concurso escada. E essa é a minha história. Eu passei para técnico do MPRN primeiro e sempre estudando para a área fiscal. E nesse concurso eu já resolvi, ganhava R$6.000 ali, e aí já tinha resolvido minha vida financeira. Só que continuei estudando e aí acabei passando aqui para a Cefaz DF e hoje eu ganho uma remuneração naquele porte ali que eu te mostrei, acima de R$20.000 líquido todo mês, tá? E aí o tempo de estudo, pessoal, se a gente quiser... eu quero uma resposta mais objetiva, Matheus. Quanto tempo você acha que eu preciso estudar? 1 ano e meio a 2 anos, né? Pelo menos para você conseguir ter ali uma boa casca, né? Para você poder exercer uma profissão tão nobre e que exige um nível de conhecimento muito grande. Você não pode entrar nesse cargo sem estar sabendo o que você está fazendo. Afinal, você está mexendo numa parte muito sensível das pessoas e ela precisa que você saiba ali exatamente o que você está fazendo, porque senão traz responsabilidades e você pode acabar se prejudicando se você não estiver sabendo exatamente o que você tem que fazer, tá? Então, eu digo para vocês, 1 ano e meio a 2 anos é um tempo razoável para você conseguir passar. De princípio, você pode achar que é muito tempo. Só que lembre-se que você estudou ali 4, 5 anos numa faculdade, saiu dela sem ter a certeza de que você ia ter um emprego, muito menos um emprego que pagasse, né, R$20.000 todo mês, tá? Então, 1 ano e meio a 2, você tem que pensar que é um tempo de maturidade muito bom, tá? E que você tem que se dedicar, porque senão esse tempo só vai ficando mais elástico, tá? Então, se você estudar ali 30 horas semanais durante um ano e meio a 2 anos, você já tem ali um tempo muito bom para você chegar competitivo na área fiscal. Pô, Matheus, 30 horas semanais é muita coisa, afinal a gente está falando ali de 6 horas por dia de segunda a sexta. Ou se a gente quiser falar ali, né, 4 horas de segunda a domingo. Então, vejam, é um tempo de uma carga horária grande? Mas a quantidade de disciplinas também é grande, então a gente não pode estar mentindo aqui. Eu tenho essa responsabilidade com você de dizer que você precisa desse tempo. Pessoal, se vocês tiverem menos tempo, que é normal, 3, 4 horas por dia, também é legal, né? Você pode estender esse tempo para 2 anos que você já vai conseguir ali entrar num pós-edital. Eu tô falando para você vencer aqui todo o conteúdo, mas não necessariamente para sua prova vai ter essa quantidade de matérias, tá? Vão ter menos, e aí no ritmo pós-edital, quando entrar ali na prova, realmente você vai precisar ter um gás maior, afinal você vai ter que ver tudo naquele período ali entre edital e prova, então é importante que você esteja ali mais intenso quando você estiver no pós-edital. Galera, indo mais pra frente, né, eu queria aqui deixar uma última mensagem, que é o seguinte: se você está precisando estudar para a área fiscal e está perdido, né, esse vídeo aqui foi só introdutório para você entender e se apaixonar pela área. Se você se apaixonou, você pode entrar em contato comigo, grude aí no Teachers para eu poder te ajudar nessa área, que eu entendo tudo ali da área fiscal, eu já tenho muito tempo de experiência, estudei, penei muito tempo para
tá no meu concurso agora, então posso te ajudar. E é só você entrar em contato comigo, deixa aqui o like, né, nessa live, valoriza um pouco o meu trabalho. Se quiser aprender sobre outras áreas, a gente tem também vídeo sobre isso, vai ser nesse post aqui, um vídeo curtinho para você conseguir entender todos os pormenores de cada uma delas. E aí, você pode me adicionar lá no Instagram, @mateusmota.concursos, tá? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, então se quiser entrar em contato comigo, estou aí à disposição. Espero que tenha gostado da minha área fiscal, e aí se quiser, pode contar comigo aí pra gente fazer um planejamento e direcionar melhor esses estudos. Valeu? Até mais, galera!